Essa é a aula 3, que corresponde ao texto do Karl Deutsch, que está no livro Análise das Relações Internacionais. O capítulo é o Poder Estado-Nação. Aqui a ideia é passar não é rever todo o texto, né? É importante a leitura do texto completo, inclusive porque ele foi feito nos anos 70 e responde à realidade dos anos 70. Portanto, ali vão ter exemplos e projeções que são interessantes do aluno analisar, porque muitas vão não ser realizadas, né? E algumas tendências vão aparecer como tendências que mais ou menos seguem um padrão. Uma outra informação importante sobre esse texto é de que o Karl Deutsch ele está no campo, aí para a gente já se acostumar, né, dos autores do paradigma liberal. E, dentre estes, do ponto de vista do uso metodológico que se faz das técnicas da época, vocês percebem que no texto apresenta-se uma série de cálculos de probabilidade ou mesmo de tentativa de medir o poder, né, tem a ver com a escola behaviorista, né, que buscava entender o comportamento dos atores internacionais. O behaviorismo não é exclusivo das relações internacionais, nas outras ciências sociais também se apresenta. Mas aqui o Deutsch é um dos representantes. Não significa que ele é aquele autor que despreza os métodos tradicionais. Ele tenta compor as duas coisas. Ao longo do tempo, vocês vão compreendendo qual que é a ideia sobre as escolas que vão surgindo nas relações internacionais. Isso vai ficar muito mais claro nas aulas de teoria. Mas é importante já ir adicionando algumas informações para que vocês consigam já começar a perceber o estilo e as abordagens existentes nas relações internacionais. Então, essa aula ela tem o foco realmente na questão do poder, né? E como que o Estado se coloca diante disso. A questão de definir poder não é uma questão simples, né? Você tem, vamos dizer assim, concepções tradicionais e concepções contemporâneas. Na época de hoje, muita coisa mudou do ponto de vista do sistema internacional, principalmente com o advento da internet e da sua massificação. Nesse texto isso não se apresenta, porque é uma outra realidade. Ali é anos 70, sistema bipolar, o foco nos Estados Unidos, o foco na União Soviética, como que as alianças se constroem, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Então, o que é interessante de ler um texto como o Deutsch, assim como a gente lerá o Raymond Aron, é que você está lendo um clássico. Então, mesmo ele sendo escrito numa época que já mudou muito, né, a realidade internacional já mudou muito, ele se mantém bem porque apresenta tentativas de uma forma da mais geral possível, compreender o fenômeno do poder. Né? Aí, compreender o poder das relações internacionais, ele é o fundamento para se entender o que a gente também vai olhar, a questão de anarquia e de ordem do sistema internacional. A anarquia como característica do sistema internacional, que é entendido como não existindo um poder acima dos estados. Né? Isso a gente vai trabalhando ao longo do tempo. E portanto, não compreender bem as dinâmicas das relações de poder também complica
ou dificulta o entendimento do funcionamento da dinâmica do próprio sistema internacional. Aqui a gente então vai ver algumas questões relacionadas ao poder que nos ajuda a entender como os atores internacionais se colocam diante dos seus objetivos e dos seus recursos também. Né? O texto é bem mais amplo do que essa aula expositiva. A ideia aqui é que a aula expositiva só seja uma ajuda, né? Inclusive para auxiliar no trabalho que faremos na sala de aula virtual. Né? Mas o principal aqui que eu vou me dedicar é o que ele fala, ele trabalha como dimensões de poder. Ele falou mais do que isso, mas aqui eu só vou tentar abordar um pouquinho dessas questões, que me parece que são questões que permanecem, né? Ou seja, divisões que se fazem analiticamente para poder destrinchar as características das relações de poder. Então, ele coloca 4 dimensões: o peso, o domínio, o alcance e a finalidade. Vocês percebem que no texto o peso ele separa um espaço especial para tratar do assunto. Então vamos ver o que tem a ver do peso do poder nas relações internacionais. Algumas questões são colocadas. A primeira, que é a questão que permanece, não é uma questão dos anos 70, ela permanece até os dias de hoje. Ou seja, é possível medir o poder? Tem autores que vão dizer, olha, o poder é uma questão relacional. Então fica difícil eu medir. Outros não, vou falar, não, eu posso medir o poder. Principalmente os behavioristas têm essa visão. Né? E eu meço o quê? Né? Se poder é uma relação entre um ator A e um ator B, na tentativa de que A gostaria que B mudasse o seu comportamento, então é uma questão de relacionamento social. Como é que eu posso medir isso? Né? No caso colocado aqui, às vezes você não consegue medir de fato essa relação em si, a não ser quando você mede o objetivo. O objetivo de A era fazer com que B fizesse algo, e depois mede se B fez ou não. Então daí você vai fazer um entendimento de que esse objetivo foi cumprido ou não. Isso é possível. No entanto, para medir poder, ele tem muitas condicionantes para que o poder seja exercido, mas eu posso medir com certo grau de certeza os recursos de poder. Então é um pouco isso que ele vai propor. Então eu posso medir o PIB de um Estado, posso medir a população de um Estado, eu posso medir os recursos militares de um Estado, eu posso medir os recursos de conhecimento ou de intelectuais, ela até faz um exemplo como esse. Então, eu posso ver a realidade da situação do Estado, quais características ele tem, e aí eu posso comparar de um Estado para o outro. Não significa que isso seja suficiente para dizer que o ator A, por obter mais recursos, ter mais condições de mudar o comportamento de B, que consiga fazer isso. Né? Outras características podem ser tão importantes quanto ter, por exemplo, muitos recursos financeiros ou muitos recursos militares. Né? Então, a história é mais complexa do que essa simples medida. Mas é algo que se faz e é possível ser realizado. Porque, no fundo, o que eu consigo aí, então, perceber? A ideia de que o poder entre os Estados tem uma característica fundamental, não é? Uma distribuição
assimétrica, né? A distribuição do poder não é igualitária. Todos os estados, apesar de serem soberanos e reconhecidos enquanto tal, têm potenciais de poder diferentes, né? Porque possuem recursos de poder diferentes. Então a ideia de poder relativo já precisa ser colocada como uma das questões centrais que o analista de relações internacionais faz ao analisar qualquer fenômeno mundial. Então ele tem que concentrar nas questões políticas, olha as questões das relações de poder, olha a questão das assimetrias existentes e qual é o potencial relativo de poder de cada ator. Não é? Outra questão importante é que, quando a gente pensa em peso de poder, tem a dificuldade em definir o que é poder e influência. Muitas vezes, poder e influência são partes da mesma coisa. Né? Às vezes a gente fala capacidade de influência de um ator em relação ao outro, também é capacidade de poder de um em relação ao outro. Por que existe muito dessa confusão? Porque muitas vezes a gente pensa poder em termos de poder que vamos dizer assim, é fácil de ser medido, ou seja, poder econômico ou poder militar. Então a gente confunde às vezes poder com força, né? E daí fica dificuldade de entender ou de entender que poder e influência são faces da mesma coisa. Então aí também pode haver diferenças de autor para autor. Tá? Poder e expectativa, uma outra coisa importante, né? Que é trabalhada no texto, principalmente quando se fala em peso do poder. Então se um Estado tem várias ogivas nucleares, uma capacidade enorme na sua economia, então ele tem uma capacidade talvez maior, não é, de gerar expectativas com relação aos demais atores. Ou seja, o alvo do poder, né, vamos dizer, o ator B, ele pode ver na existência de fortes recursos militares uma ameaça. Né? E uma ameaça, no fundo, ela pode ser uma ameaça que pode ser realizada, ou seja, se você não fizer isso, eu faço aquilo. Então daí é uma relação de poder onde de fato se expressa a intenção, mas pode ser que se veja o simples fato de um ator possuir recursos de poder concentrados maior do que o seu próprio, né, do ator B, por exemplo, ele se vê ameaçado diante dessa diferença de poder. Então ele tem uma expectativa de que o poder de A ele é maior e ele pode ser utilizado com maior facilidade. Né? A expectativa por parte do ator A também é de que, tendo ele maior poder relativo em relação ao ator B, que o ator B atenda mais às suas vontades do que ele poderia resistir. Então, a questão da expectativa está sempre colocada, ela é muito importante, não só nas relações sociais como um todo, não haveria relação social sem expectativa, mas porque quando a gente fala em ator social, fala em sistema internacional, fala em organização internacional, estamos falando de instituições, algo que eu vou tratar bastante nessa disciplina. E instituições administram expectativas, mais ou menos isso. Depois a gente vai avançar um pouco mais sobre isso. Mas por enquanto era isso que eu queria colocar para vocês. Na questão do domínio, né, ele está olhando principalmente o Estado, né, mas enquanto o principal ator nas relações internacionais. Então, o domínio é domínio do quê? É o domínio que ele tem de poder sobre o seu próprio território, sobre os seus recursos, sua população. Não é? Em geral, portanto, quando se fala em domínio, envolve
aquele domínio mais diretamente relacionado, ou seja, voltado, não é, aos seus recursos. Não é? Ele tem aos seus recursos. Então, não só em seu território, também pode abranger relações transnacionais, né? Domínios. Veja o caso, por exemplo, do período colonial. Né? Então, a metrópole tinha domínio sobre as suas colônias. Então, estava além do seu território, vamos dizer assim, imediato. Então, esse é um exemplo. Então, o domínio é aquilo. Eu tenho domínio sobre meus recursos. E entendendo recursos, inclusive população e território. Né? Aqui está envolvido muito a questão da soberania, né? Nessa questão de domínio. E, portanto, ela não é tão fixa assim. Não é só aquilo que é legítimo, mas é aquilo que é de fato colocado em relação ao Estado. Ou seja, o Estado tem domínio sobre certos recursos de fato, não só de direito. A gente vai ver também essa questão nas relações internacionais, o que é de fato e o que é de direito, de forma bastante importante. Essa é uma das questões que mais demarcam as fronteiras da área de relações internacionais. Por exemplo, em relação ao direito internacional. As relações internacionais estão focadas nas relações políticas, então ela foca principalmente nas questões do que é de fato, o que de fato ocorre, independente do que é de direito. Não é? Ela olha também o que é de direito, mas o foco principal da área de relações internacionais é o que de fato ocorre, quais as diferenças de poder, como a cooperação internacional se desenvolve, como os conflitos são administrados, e assim vai. Ok? Então, passamos para a terceira dimensão do poder, que é o alcance. Né? O poder, ele tem o seu domínio, né? E você pode, dentro desse domínio, ter um alcance, pode ser um alcance pleno. Né? Mas, na verdade, ele está relacionado ao alcance, vamos dizer assim, alcance da capacidade de mobilizar os seus recursos de poder, ou o alcance que a sua influência alcança além das fronteiras, inclusive. Né? Ou seja, a capacidade de estabelecer recompensas, de punições, né, em relação aos atores. Em geral, dentro do seu território, o Estado tem um domínio e um alcance que, de forma ideal, seriam plenos. Né? Seriam plenos. Mas isso não é assim, porque a gente pode pensar. E no caso do Brasil, por exemplo, que tem zonas ou espaços onde o Estado não consegue ter um bom alcance. Né? Muitas vezes espaços dominados pelo crime organizado, por milícias. Então, ele tem domínio? Tem domínio, mas ele tem alcance? Não necessariamente. Tem alguma coisa aqui que não está normal. E casos de estados que passam por cisões ou passa por divisões internas, com guerra civil, por exemplo, com guerrilha, espaços onde em tese haveria domínio e, portanto, deveria haver alcance também, mas o alcance está longe de ocorrer em áreas do próprio Estado, e onde se disputa, na verdade, o espaço de domínio. Então, lugares como a Síria, por exemplo, onde que se encontra uma situação onde tem espaços onde as questões da soberania estatal estão sendo ali não perfeitamente trabalhadas. Né? A gente vai olhar no futuro um pouco melhor a questão da soberania. Por enquanto, a gente vai tateando.
com conceitos fundamentais para entrar um pouco melhor quando a gente falar de soberania e do modelo westphaliano. Então, o alcance no mundo atual e no mundo ali que se está colocando nos anos 70 é algo que tinha uma tendência de expansão muito clara. A bomba nuclear é um exemplo claro disso, né? Então você tem um alcance muito grande, seja pelo fato de que você consegue com os mísseis intercontinentais ter um alcance da força muito grande, né? No caso aí dos Estados Unidos, União Soviética, principalmente, mas também do ponto de vista do uso disso como ameaça, né? Para conformar o comportamento dos demais atores. Então o alcance é muito grande. A internet é outro exemplo. Ela amplia muito o alcance de atores estatais, mas principalmente de não estatais. Modifica o jogo um pouco. A gente vai ver isso melhor na aula seguinte. Um exemplo de alcance era o caso da Ucrânia, que ocorreu aí com a relação com a União Europeia e depois a relação com a Rússia, né? E depois a anexação da Crimeia com a Rússia. Esse é um caso interessante para se pensar, a questão do alcance do poder, né? Acho que isso é suficiente para entender que o alcance principalmente dentro do domínio do Estado, do ator, no seu domínio de poder, mas também além desse domínio, né? Até onde se alcança isso. No último item, a finalidade, e essa é uma questão importante, que muitas vezes passa não com tanta atenção, mas essa é uma das características mais marcantes do desenvolvimento da sociedade contemporânea, né? Onde você tem uma mudança importante das funções do Estado, né? Então, porque todo Estado tem funções, exercem funções. Que funções? A função de proteger seus membros, de desenvolver economicamente o país, né? de dar educação para as pessoas, saúde, etc. Então, essas funções existem. Mas existe uma tendência de expansão nessas funções. Por quê? Devido à complexidade cada vez maior da estrutura social que a gente tem. Muito em razão do desenvolvimento das novas tecnologias, né? Ou mesmo de conhecimentos. Então, por exemplo, se aumenta uma consciência ambiental, então aumentam também as responsabilidades e alteram-se algumas funções dos estados diante disso. Se tem-se o uso da internet como algo que não é só, hoje claramente não é, mas no início da internet era um adicional, né? Mas se vê hoje como quase um serviço público, né? Então torna-se importante o provimento, a expansão, o acesso, a universalização da internet diante da sua população. É uma finalidade do Estado que não havia, e agora tem, né? Se a população se torna mais idosa, a questão de dar apoio à população idosa se torna cada vez mais importante. Então, é uma finalidade que vai se alterando. Se tem uma pandemia, então dá o acesso, e não só de gestão, mas acesso às vacinas, se torna uma finalidade também muito importante. Então, esses exemplos demonstram que há uma tendência crescente de ampliação das finalidades do Estado. E o que também dificulta, porque pressiona o Estado para que ele
consiga de alguma forma atender essas novas finalidades. Aí tem todo um debate sobre como isso se faz, entra a questão da economia, se o Estado é mais intervencionista, se ele é mais liberal, enfim, não é o nosso caso, mas que alteram as prioridades dos Estados. E, portanto, alterando as prioridades dos Estados ao longo do tempo, altera-se também as suas preferências, tem algum reflexo sobre as suas preferências, sobre os seus interesses, o que é objeto de análise e de estudo do profissional de relações internacionais. Então é uma característica bastante importante sobre sobre o estado que o analista precisa dar bastante atenção. Então essa aula foi basicamente isso, para complementar um pouco o que aparece no texto. Ela não substitui o texto em hipótese nenhuma. É importante a leitura desse texto, o estudo desse texto, para que a gente tenha mais elementos para a próxima aula a gente ver outras concepções adicionais sobre o poder. É isso.